Pegue o seu papel e caneta porque vamos mergulhar nesse assunto. Vamos falar sobre como os narcisistas, eles te envolvem dentro de um relacionamento tóxico. É como uma teia de aranha. Eles vão te sufocando pouco a pouco. Eles vão fazendo com que você não tenha mais capacidade de tomar uma decisão sozinha. Isso é um estágio extremamente perigoso dessas relações. E narcisistas estão aí aos montes. Presta muito atenção. Porque o narcisista, ele tem alguns traços. E eu vou mostrar para você nessas fases de um relacionamento com o narcisista que você vai compreender muito bem. Você talvez hoje viva ao lado de um narcisista e nem saiba disso. Porque o narcisista, a primeira coisa que ele se mostra, a primeira característica, é uma característica muito afável, muito amável. O narcisista, ele não mostra a cara, a real cara dele, no início. No início, tudo são flores. No início, ele mostra um lado dele que te encanta muitas vezes. E isso faz com que você se apegue a essa pessoa. Alguém que está se identificando com isso, começa a trazer aí para sua mente, talvez hoje você viva uma relação assim, talvez você já tenha vivido uma relação assim. E o início sempre ele é feliz. Por quê? Porque existe, e aí agora é hora de você olhar para dentro, presta atenção, existe dentro de você uma carência. Existe dentro de você uma espécie aí de buraco emocional que faz com que você se apegue rapidamente a essa pessoa. Porque ela te entrega algo que você quer, algo que você precisa. E esse buraco, ele está ligado o quê? A uma ferida emocional. Escreve aí no teu caderno, ferida emocional. E existem 5, eu vou falar 5 aqui para você. Existem 5 feridas emocionais. Então eu me apego ao narcisista. Boa Dai, eu nem falei disso. Ó, eu tô abrindo minha agenda nas próximas semanas para sessões de avaliação gratuita para você entender a causa, né, das suas questões emocionais. Então digita trauma aí, você vai receber no seu direct um link para você preencher um formulário rápido para que a gente entre em contato com você e a gente possa marcar. Tudo bem? Agora voltando aqui. Esse buraco emocional que você tem, que você sente, é o resultado de uma ferida emocional. E o que é uma ferida emocional? É uma experiência, muitas vezes traumática, ou por repetição, ou por impacto emocional, que você viveu na sua vida e ficou aberta. Ela não foi curada. É como se você tivesse caído na infância de joelhos andando de bicicleta, você caiu da bicicleta e ralou o seu joelho e nunca você tivesse tratado isso. Imagine anos depois como estaria o seu joelho, se é que existiria ainda um joelho aí, né? Talvez não existisse mais. Então, a ferida emocional segue a mesma lógica. É uma ferida aberta que você não tratou, que você não cuidou. E existem 5 feridas emocionais aqui que eu vou te falar agora. A primeira ferida é a ferida da rejeição. Escreva aqui para você não esquecer. Rejeição. A ferida da rejeição. O que é a ferida da rejeição, gata? É quando, por alguma questão, e aqui, como eu sempre digo todas as manhãs, quem me acompanha todo dia aqui sabe, eu falo sempre isso, sem julgar a mãe, sem julgar o pai, ok? Mas, por alguma razão, a mãe, principalmente a mãe, te rejeitou. Ela não queria que você nascesse, ela não queria que você estivesse por perto. Então, a rejeição. E a rejeição é a ferida talvez mais impactante na nossa vida. Por quê? Porque a rejeição, ela está intimamente ligada ao nosso instinto de sobrevivência. Guarda isso que eu vou te falar agora, que eu vou mergulhar um pouquinho em neurociência, mas de uma maneira fácil de você entender. A nossa mente,
o tempo todo ela está buscando garantir a nossa sobrevivência. Guarda isso, tudo para sua mente se trata de sobrevivência. E pertencer, estar dentro de uma família, não estar sozinha, isso é ótimo para garantir a sua sobrevivência. Por quê? Porque lá atrás, vou te contar uma história aqui, ó, lá atrás, há milhares de anos, os nossos ancestrais Homo sapiens, esses ancestrais, eles sobreviveram e perpetuaram a espécie, ou seja, nós chegamos até aqui, porque em um dado momento, eles entenderam que quando eles estavam em grupo, quando eles estavam em bando, eles podiam derrotar os predadores, que eram muito maiores, que eram muito mais fortes. Antes, sozinhos, eles estavam o quê? Eles estavam à mercê, e aí eles morriam facilmente. Em grupo, eles derrotavam o predador. E essa lição ficou pra gente. É por isso que você gosta tanto de participar de grupo. Por isso que você, talvez esse seja o seu caso, ó. Fala pra mim a verdade. Você talvez tenha vários grupos de WhatsApp aí no seu celular que você está dentro, mas você adoraria estar fora. Alguém aqui se identifica com isso? Tenho certeza que você tem algum grupo lá que você fala, nossa, eu não sei por que eu ainda estou aqui. Mas eu sei. Você ainda está aí, por quê? Porque é o teu instinto de sobrevivência. O que eles vão pensar se eu sair? E isso tem a ver com essa sobrevivência, porque a tua mente não quer que você fique sozinha. Apesar de ser de você hoje, claro, você ser adulto e você ter a capacidade de sobreviver sozinha, a tua mente acredita que estar nesse grupo é importante para você. Tudo bem? Então, você permanece em grupos, você gosta de andar em grupos. E isso tem a ver com essa ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição mexe com a nossa sobrevivência. Porque do momento que você bebê, e a ferida da rejeição normalmente ela acontece na gestação. Por isso que eu digo sem julgar a mãe, ok? Por quê? Pode ter sido uma gestação inesperada. Olha para a sua história. A sua gestação ela foi inesperada ou ela foi realmente esperada, né? Os seus pais esperavam você. Muitas gestações são inesperadas. Né? Acontece, e aí a partir dali existem sentimentos que essa mãe vive e que você, bebê, está absorvendo. Existem ações que essa mãe toma e que você sofre com isso. Por exemplo, imagina que a sua mãe, ela tentou te abortar. Pode ser que isso tenha acontecido e depois ela se arrependeu. Não importa, por isso que eu digo sem julgar. Mas o que importa ficou o quê? A ferida. Ficou a ferida. Tudo bem? Olha aqui, vários comentários. Vou continuar falando das feridas aqui, ó. Deixa eu passar rapidamente aqui. Eloide, ó, você fala da mãe. Não tenho mais os sentimentos de rejeição que eu sentia. Excelente. A Eloide faz parte da comunidade Coragem, ela fez a blindagem emocional comigo e fez a hipnoterapia comigo. Fico felicíssimo de ouvir isso, Eloide, parabéns, viu? Excelente. Por que você não tem mais esse sentimento da rejeição? Porque a emoção que existia ali, ela foi embora. A gente trabalhou isso na hipnoterapia, então essa emoção foi quebrada. Então, claro que eu posso até lembrar da minha mãe com uma certa tristeza, enfim, mas a emoção que me dominava não domina mais. Excelente. A Elisângela se identifica com a questão dos grupos. A Célia Mendes, meu ex, participa do grupo, mas diz que não sai para não fazer desfeita com a família. Isso é medo medo de não sobreviver, é o instinto de sobrevivência, Célia. Pode ter certeza disso. Porque não pertencer mais fica difícil para nossa mente suportar. Muitas pessoas que fazem grandes mudanças em suas vidas, quando elas fazem, é natural que elas se desconectem com outras pessoas. Eu, por exemplo, quando eu mudei a minha vida há um pouco menos de 10 anos, eu tinha outros amigos, eu tinha outras relações que hoje eu não tenho mais. E claro que me deu um medo de eu estar fazendo algo que a maioria não fazia. Quer ver? Vou dar um exemplo para você entender. Eu bebia
álcool todos os dias. Eu era conhecido como um grande bebedor. E quando eu decidi não beber mais, quando eu falei não vou mais beber, obviamente aquela conexão que eu tinha com alguns amigos, aquela conexão se quebrou. Porque não dava mais pra gente estar junto, porque eles queriam que eu bebesse e eu não queria beber, e aí, claro que havia conflito com isso. Então, estar sozinho para nossa mente é muito tenso para ela. Por quê? Porque ela acha que você não vai sobreviver. Tudo bem? A Heloíde, realmente vejo que eu mudei, me colocaram no grupo da família para a festa de fim de ano, falei que não vou participar, estou bem, não estou afim. Sim, quando você domina as emoções como você agora domina, quando você tem essa blindagem emocional, você diz um não com mais naturalidade. Porque esse não tem mais aquela emoção de eu não vou sobreviver se eu não estiver nesse grupo, se eu não atender às expectativas de todo mundo. Beleza? Parabéns, Heloíde. A Dai, passei a vida tentando ser reconhecida e amada. E como não tive, sou uma pessoa que hoje não descarto rápido. Isso tem a ver, provavelmente, Dai, com a segunda ferida que eu vou falar aqui. Eu já vou falar e aí talvez você se identifique. Tudo bem? A Fabi Malta, aconteceu comigo e meu pai me abandonou. E agora meu irmão pagou o preço nos relacionamentos. Tem a ver com essa ferida que eu vou falar agora. A Célia, falando de mãe, eu sou uma filha desejada, porém não foi como minha mãe queria, pois nasci com deficiência física. Pois é, e isso também quebra uma expectativa que a mãe tinha e gera um sentimento nela. E aqui, eu gosto sempre de enfatizar isso, sem julgar a mãe. Ela provavelmente viveu uma frustração. E aí com isso pode ter gerado em você, Célia, um sentimento do quê? De culpa. Um sentimento de culpa, de não conseguir agradar a mãe. E aí tem a ver com o que a Dai falou aqui, ó, que é o seguinte: segunda ferida emocional, ferida do abandono. A ferida do abandono é quando emocionalmente essa mãe não se conecta a você. É diferente da rejeição. A rejeição é eu não quero te ver aqui. Então sai daqui, ó. Sai daqui, eu não quero você na minha vida. A ferida do abandono é uma ferida que ela gera muita dependência. A dependência emocional, ela vem majoritariamente da ferida do abandono. Foram mães que não conseguiram dar afeto, dar segurança, dar carinho para essa criança. Aí você pode falar assim, mas ô gata, a vida da minha mãe era difícil, era complicada, sim. Por isso que eu digo, sem julgar sua mãe. Só que não podemos esquecer que você era uma criança indefesa e que precisava sobreviver. Logo, você o quê? Precisava desse carinho, você precisava desse afeto, você precisava se sentir segura. E aí, como a Dai falou, eu passei a minha vida toda buscando reconhecimento. E muito provavelmente é o reconhecimento da mãe. Esse reconhecimento, mãe, eu tô aqui, olha pra mim, ó, cuida de mim, mãe. Cuida de mim, eu tô aqui, ó. E essa mãe, pelas demandas dela, ela não conseguiu entregar. Por isso que assim, independentemente das circunstâncias da mãe, a gente compreende o que a mãe viveu, mas assim, a gente tem que olhar para a criança que a gente foi. Existiu lá uma Dai pequenininha que estava insegura, que se sentiu sozinha, que se sentiu perdida. Imagina o seguinte, nós adultos, a gente sofre, né, com algumas dessas coisas. Imagina uma criança, sei lá, de 1, 2 anos, que não tinha como sobreviver sozinha. E a partir daí cria-se o quê? Um comportamento. Um comportamento. Um comportamento para quê? Para que eu não perca, ou melhor, para que eu não reviva aquela mesma dor. E aí se torna o caminho para os narcisistas. Por quê? Porque o narcisista, ele está buscando pessoas, para quê? Para sugá-la, para sugar, para tirar tudo. O narcisista, eu sempre comparo como um parasita.
Ele é um parasita. Ele entra na vida da pessoa, ele entra nessa primeira fase, né, de uma maneira que te agrada e que te atende, que entrega aquilo que você precisa. Então, por exemplo, se você viveu a ferida do abandono na tua infância, ele, no começo, ele entrega o quê? Presença. Ele entrega carinho, ele entrega afeto. E aí, claro que você se encanta, claro que você quer mais daquilo. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários aqui. Quis dizer meu irmão e não o meu irmão. Fabi, vamos voltar aqui, ó. Aconteceu comigo e meu pai. E agora meu irmão. Nossa, Fabi, eu confesso, eu tô meio lento hoje, desculpa, não consegui entender. Mas vamos lá, a Fabi falou aqui, ó, mas entendo que na época foi o que ela conseguiu fazer. Sim, a gente precisa compreender isso, mas também precisamos compreender que nós éramos crianças e nós vivemos um desamparo emocional. A gente não pode esconder isso, a gente não pode relevar isso, são coisas diferentes. Eu compreendo a minha mãe e tudo que ela passou, mas eu também preciso compreender a criança que eu fui, porque a criança que eu fui está gritando muitas vezes aqui dentro de mim. Entendeu? A Célia, sim, eu percebo que ela me trata diferente dos demais, eu evito muito ir na casa dela. Provavelmente, né, existe aí uma tristeza muito grande, né, e isso faz com que você também tenha um comportamento que talvez iniba a atuação. A ação de criar, a ação de fazer, a ação de evoluir, né? de crescer na sua vida profissional e tudo mais. Daí eu às vezes quero muito sair da relação e acabo estendendo, aguentando mais, aí machucando a pessoa também. Faço tudo para manter, mas quando vejo que não fez por mim, também aí faço pior, largo, pego o ranço. Bem isso que você disse, minha mãe até hoje não sabe dar carinho. Então, ou seja, aqui, olha, nessa ferida provavelmente do abandono que você viveu, desse abandono emocional, você aprendeu, olha só, você aprendeu, a sua mente criou uma interpretação sobre amor. E é um amor, por isso que até você falou de ser reativa, né? Você acaba machucando a pessoa também. Essa reação vem do quê? De uma percepção do que é o amor. O amor, na sua mente, é algo que machuca, porque você foi machucada. Então você precisa ressignificar isso. Enquanto essa interpretação permanecer na tua mente, vai ser difícil você talvez ter um relacionamento saudável. Tudo bem? A Heloide, no começo são flores, vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Exatamente. Aí começa a segunda fase. O Marcelo, é viável ter uma conversa franca com a minha mãe? Não sei como ela interpretaria. Depende, Marcelo, depende. Eu acho que assim, se isso, na tua visão, vai ajudar a ter uma relação melhor, eu acho que vale sim a tentativa. Mas obviamente, acho que a conversa ela tem que ter maturidade, a maturidade para você expor o que você sente e a tua maturidade para entender a reação dela. A reação dela provavelmente não vai ser dentro da tua expectativa. E você tem que estar preparado para isso. Tudo bem? Primeira fase aqui, né, como a Heloide falou. Primeiro são flores, né? A segunda fase é quando o narcisista, já se sentindo seguro, ele começa a botar as asinhas de fora. E aí, ele começa um processo de desvalorização, de te desvalorizar. Ele começa a te criticar, tudo que você faz não está certo, ele começa a te corrigir. Então você começa a duvidar da sua própria capacidade. Essa é a segunda fase, é a fase da desvalorização. Você, o tempo todo, vai se questionando, será que eu não sou tão boa assim? Será que eu erro sempre? Será que eu que sempre sou o problema? Ele te culpa muitas vezes pelas brigas, ele te culpa por tudo que dá errado. Esse é o momento onde você vai perdendo a sua autoestima. Você vai perdendo a sua autoestima. E a autoestima, ela é fundamental para você agir na vida.
Porque a autoestima é a sua autoimagem, é como você se enxerga, é como você se vê. Se eu me vejo todo dia, porque eu estou sendo desvalorizada pelo narcisista, que eu todo dia me vejo como alguém que faz tudo errado, como eu me vejo todo dia como alguém que nunca está certa, que isso, claro, vai tirando o quê? A minha confiança. Eu vou perdendo a confiança em mim mesmo, eu vou perdendo a confiança nas minhas ações. E sem confiança, eu não ajo. Como que alguém sem confiança vai agir? Você não age. Então começa a entender que, às vezes, olha só, olha como isso está entrelaçado. Você hoje talvez procrastine. Alguém aqui tem problema com procrastinação? Você procrastine por quê? Porque você está perdendo muita energia num relacionamento tóxico. E 2, você está tão sem confiança porque você foi tão desvalorizada que você não acredita que é possível mesmo. Então, eu nem faço, eu adio, eu deixo para depois. E como que eu resolvo a procrastinação? Eu resolvo a procrastinação não é fazendo uma agenda milagrosa. Eu resolvo a procrastinação terminando esse relacionamento. Porque ele é a fonte de eu perder a minha confiança todos os dias. Faz sentido isso para você? Então entenda que essa fase da desvalorização ela é muito perigosa. Por quê? Porque você perde a sua autoestima. Você perde a sua autoestima. Essa é a segunda fase. Vamos para a terceira, mas antes deixa eu ver aqui a Elisângela. Estou no processo de cura. Hoje sem me acolher. Excelente. Excelente, Elisângela. Estou muito feliz com o teu progresso, de verdade. Célia Mendes, outro dia me peguei e a Elisângela, só para você que está chegando aqui, você que está talvez a primeira vez aqui me ouvindo, a Elisângela, alguns meses atrás, quando eu estava fazendo uma outra sequência de lives como essas aqui, a Elisângela estava aí também sofrendo com a dependência emocional. E aí ela tomou uma decisão que foi participar do programa Blindagem Emocional que eu fiz, a última edição eu fiz em maio. E aí ela participou, e aí depois ela teve o processo de hipnoterapia comigo. E agora ela está nesse processo. Hoje as coisas começam a ficar mais claras e principalmente mais leves. Por quê? Porque você está recuperando a sua autoestima. Parabéns, Elisângela. A Célia, outro dia me peguei pensando e notei que repito na minha vida as ações de minha mãe com os meus filhos. Isso me deixou perplexa pela reflexão. Sim, por quê? Isso é o que eu chamo de lealdade emocional. Imagina você, a bebezinha, que não teve esse amparo emocional da mãe, pelas questões dela, você precisava sobreviver. E aí você cria um comportamento para sobreviver, para que a sua mãe te veja, para que a sua mãe cuide de você. E aí repetir aquilo que a mãe faz, carregar muitas coisas da mãe é extremamente comum. A lealdade emocional eu sempre uso a metáfora que é como uma algema. Eu estou tão ligado emocionalmente à minha mãe que eu carrego inclusive os padrões destrutivos dela. Eu repito comportamentos dela. Por quê? Porque é uma maneira de eu mostrar para minha mãe que eu sou leal e que eu mereço que ela cuide de mim. E isso tudo está aqui no seu subconsciente. Tudo no seu subconsciente. Tudo bem? Adai, e como ressignificar algo que já está enraizado em nós há tantos anos? Tudo que você disse aí eu entendo, mas não consigo ser diferente hoje, eu acho. Então vamos começar pelo final. Você precisa acreditar que é possível, tudo bem? Tudo começa por isso, eu acreditar que eu posso mudar, é eu querer realmente mudar. É possível? É possível você ressignificar. Por quê? Presta atenção. A tua mente, desde do momento que você estava na barriga da mamãe, você estava lá sendo gerida por ela, a sua mente foi criando várias interpretações para você sobreviver. Essas interpretações se tornaram as suas crenças. Crença é algo que eu acredito. Eu sempre uso esse exemplo aqui também. Por exemplo, imagina que você talvez tenha uma religião e você crê que essa religião é boa para você.
E aí, a partir da crença, você tem um comportamento. Você tem um comportamento. Vou dar um exemplo aqui que acho que vai ficar fácil de todo mundo entender. Vamos imaginar que você acredite que a cor mais bonita do mundo é a cor preta. É a cor preta. Você acha assim, a cor mais bonita do mundo é a cor preta. Ok. Qual é o teu comportamento? Usar preto todos os dias ou na maioria dos dias. Esse é o comportamento. Ou seja, o comportamento atende àquilo que você acredita. Como que eu mudo, né, coisas da minha vida? Mudando a crença. E como que eu mudo a crença? Eu preciso curar aquela ferida emocional que foi aberta. Eu preciso fazer com que a minha mente entenda que não existe mais perigo. Eu preciso quebrar a emoção que está ali para que eu possa o quê? Para que eu possa ter uma nova interpretação. A partir daí, com uma nova interpretação, você tem uma nova crença. E com uma nova crença, você passa a ter um novo comportamento. Tudo bem? Está enraizado, mas é possível, é totalmente possível. Olha, como hipnoterapeuta, eu já atendi quase 4.000 pessoas nesses últimos anos. E eu posso dizer o seguinte, quando você trata a causa do problema, você ressignifica essa interpretação e você passa a ter um comportamento diferente. Tudo bem? A Cleusa, eu não sei dar e receber carinho. Será que tem alguma coisa errada? Depende. Isso tá bom para você assim? Ou isso te incomoda? Porque se isso te incomoda, né, você precisa, né, se você acha que é importante, você precisa olhar, né? Mas isso tem a ver com você. O que eu posso dizer de não saber dar e receber carinho? Provavelmente você não recebeu esse carinho, ou seja, provavelmente existe uma ferida do abandono. Mas existe aí talvez uma outra ferida, eu vou falar dessa terceira ferida, que é a ferida da humilhação. E o que é a ferida da humilhação? Crianças que foram humilhadas pelos pais, pelas pessoas próximas, através de palavras, de muita desvalorização e também através de violência. Então, dar e receber carinho, por exemplo, né? Vou imaginar aqui, né? Imagina que eu chegue em você, oi Cleusa, tudo bem? Aí eu vou te dar um abraço. E você, digamos, não gosta, né, desse abraço, provavelmente existe o quê? Algum trauma que a tua mente tem de algo que aconteceu. Que pode ser a violência física. Então, de tanto, digamos, você receber uma pancada, você não quer receber mais, e aí a tua mente te protege. Ou ainda, infelizmente, algum abuso que você possa ter sofrido, entendeu? E aí o corpo reage dessa maneira. Tudo bem? A Eloíde, impedir que a gente se aproxime da família. Isso, daí a gente não obedece e punição é o silêncio. Ótimo que você falou isso, porque essa é a terceira fase, é o isolamento. É o isolamento. O narcisista, ele te isola. Ele te isola. Por quê? Você começa a perder. Primeiro que você já perdeu a sua autoestima, você está perdendo a sua confiança. Você passa a acreditar que o narcisista é o teu protetor e salvador. Até porque muitas vezes ele tem esse discurso de que ele não fez por mal, ele fez para te proteger e blá 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 blá. E te isolar é uma maneira dele te manter sob controle. Então ele vai começar a criticar a tua família, ele vai criticar os seus amigos, ele vai criticar qualquer pessoa que possa representar perigo, até o momento que você se vê isolada, sozinha, com ele. É só você e ele. E essa é a fase talvez mais perigosa. Por quê? Porque você não tem para quem pedir ajuda. Quando você chega nesse momento, é onde, digamos, o narcisista, ele se impõe ainda mais. E muitas vezes através de violência. A violência psicológica, a violência física. Por quê? Porque ele acaba... Porque aí ele sabe que aí ele está completamente livre
para fazer você de gato-sapato. Tudo bem? Então essa é a terceira fase. A primeira fase é aquele encantamento, a segunda fase é a desvalorização e a terceira fase é o isolamento. Vamos ver aqui mais alguns comentários. Nossa, vocês estão hoje animados aqui, muito bom. A Célia, eu sou uma senhora procrastinadora, então precisa entender por que você está procrastinando, a causa. Uma causa que pode existir, claro, você não sabe para onde ir. Você está, digamos, vivendo uma vida sem direção. E talvez desconectada daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que, né, te traz felicidade. Então, é como o Waze, o GPS. Se você não colocar o destino, o GPS vai te levar para qualquer lugar. Faz sentido? Se você não colocar, olha, eu quero ir para tal lugar, ele não sabe. Ele não sabe. Então talvez você esteja procrastinando por isso, porque você não sabe para onde você está indo. Mas você precisa ver aonde você está perdendo energia. Talvez seja numa relação assim. Tudo bem? Vamos ver aqui a Célia. Eu estava com uma criatura que me deixava para baixo. Que tudo ele jogava a culpa em mim. Desvalorização. Eu terminava e voltava. Agora terminei e estou buscando forças para não voltar mais. Então, o que eu te recomendo? Recomendo que você cure essa ferida emocional, porque existe uma ferida emocional aí. Esse vai e vem é típico de alguém que tem a ferida do abandono. É típico. Por quê? Porque é como se eu tivesse que fazer uma escolha entre aquilo que eu sei que é ruim, mas aquilo que me doeu lá no passado. E aí eu me apego o quê? Eu prefiro ficar com o que está acontecendo agora, que dói menos. Só que você sabe que não dói menos. E o pior essa dor lá do passado é uma dor que está aqui, é uma dor hoje que não existe, é uma dor imaginária, mas que está aqui na tua mente e que você precisa curar essa ferida. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais alguns. A Juliana, a pessoa que eu amo também não sabe receber amor. Provavelmente na história dessa pessoa, a mesma coisa. Ela é muito bom que você trouxe isso, viu, Juliana? Porque a gente fala, né, muito sobre os relacionamentos tóxicos, mas existe um outro parceiro, inclusive o próprio narcisista. O próprio narcisista foi alguém que não recebeu amor. Ele provavelmente recebeu violência, abusos. E aí ele se fecha para o mundo porque ele sabe que se ele se abrir para o mundo, ele acredita que ele vai sofrer tudo de novo. Então a gente precisa também ter essa compreensão, mas presta atenção, essa compreensão não significa conformidade com a situação, porque cada pessoa muda no seu tempo, cada pessoa muda se ela realmente quiser. E aí cuidado para você não cair nessa conversinha que você mesma faz para você muitas vezes, de que ele vai melhorar, ele vai mudar se ele quiser. Ele vai mudar se ele realmente entender que aquilo não faz bem para ele. Só que você não merece ser saco de pancadas. Às vezes literalmente mesmo. Você não merece ser um saco de lixo e se sentir assim todos os dias. Isso não é vida. Porque isso rouba a sua autoestima, isso rouba a sua confiança. Tudo bem? Adai, eu já estou no 3º relacionamento. Cada um durou anos. O primeiro, eu tentei curar de vícios. Não deu, cansei. Olha só. Normalmente quando a gente... você vê como essa ferida do abandono, ela tá bem forte em você. Quando você traz para sua vida, né, alguém viciado, né, muitas vezes em drogas e tudo mais, é que você não foi... A sua necessidade de cuidar é tão grande, porque a sua dor de não ter sido cuidada é tão proporcional quanto. E aí você passa, né, às vezes, uma vida cuidando de outra pessoa. O segundo amei e achei que era feliz, mas ele era o que me dava o carinho para manipular. Então, por isso que essa ferida precisa ser ressignificada, senão você cai no mesmo ciclo. É o que eu digo para a Célia também, viu, Célia? Senão você vai cair no mesmo ciclo. E o de hoje faz 8 anos. No começo fiz tudo por ele e ele nada por mim.
Hoje eu não sei mais o que sinto, mas não suporto ele às vezes. Mas aí penso que não, mas hoje ele faz tudo para mim e aí tem meus filhos. Olha, sobre filhos, eu não sei se seus filhos são pequenos, né? Acredito que sim, né? Pelo que você está contando aqui. A pior coisa que pode existir para uma criança, e você talvez tenha vivido isso quando criança, é uma criança observar um relacionamento disfuncional dos pais. E o disfuncional, ele não significa apenas uma violência extrema, né, agressões verbais, físicas, mas a falta de amor, a falta de cumplicidade. A mente da criança está aprendendo e absorvendo tudo aquilo que ela está vendo. Tudo. E aí ela vai criando uma imagem de amor. E aí lá na frente, muito provavelmente ela vai replicar isso nos relacionamentos dela. Então eu sei que é difícil você às vezes tomar uma decisão, mas não se apoie na questão dos teus filhos. Na verdade, se você, e eu tenho certeza, Dai, que você ama os teus filhos, faça por eles algo que talvez doa agora, mas no longo prazo vai ter um efeito muito mais positivo do que negativo. Muito mais positivo do que negativo. A Célia, e que só quer nosso bem, é a frase dele, sim, isso aí. A psicológica, diz a Neide, é a pior, né? Isso, a violência psicológica, a violência emocional, sim, ela é muito... É que é difícil comparar, né? Mas ela é muito ruim. Ela é muito ruim, porque ela ataca muitas vezes, é isso, a sua autoestima, a sua confiança. E aí, sem autoestima, eu não confio em mim, sem confiança, eu não ajo. Eu não ajo. Tudo bem? A Célia, fui abandonada pelo meu pai. A Juliana, verdade, obrigada. Excelente. Então, ó, essas 3 fases de um relacionamento com o narcisista, é importante que você identifique, porque talvez você esteja em uma delas. E como que você sai disso? Você precisa, a primeira coisa, porque assim, seria muito fácil eu chegar aqui para você e falar o seguinte: ô Dai, ô Célia, ô Juliana, saiam desse relacionamento tóxico. É só sair. É só sair. É fácil falar isso, né? Se eu não estou vivendo o que você está vivendo, né? É fácil eu falar. Eu estou aqui, ó, tomando meu café, posso falar para você, sai desse relacionamento. Nossa, você precisa, né, fazer algo na sua vida. Se fosse fácil, todo mundo sairia de um relacionamento tóxico e abusivo. Faz sentido isso? Sairia. Só que você precisa entender uma coisa. Essa saída, terminar esse relacionamento com o narcisista, tem um processo. Escreve aí, tem um processo. Tem uma caminhada. Tem uma preparação. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros do dia para a noite. E talvez essa seja a sua maratona agora. A maratona é sair de um relacionamento com um narcisista. Então, não adianta eu querer apenas a urgência no resultado se eu não estou disposto a passar por esse processo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se você entendeu isso. Coloca aqui nos comentários um coraçãozinho só para eu saber se você entendeu isso. Tem um processo aí. Não tem uma fórmula mágica. Não tem. Talvez a fórmula mágica é um narcisista chegar e falar, eu tô indo embora. E aí você vai sofrer, mas, entre aspas, você resolve parte do problema. Parte do problema. Por quê? Porque existe uma ferida emocional aberta aí. Você talvez tenha vivido a ferida da rejeição, a ferida do abandono, ou a ferida da humilhação, ou as outras duas que eu vou falar agora, que é a ferida da traição. A ferida da traição, ela acontece muitas vezes quando, por exemplo, o exemplo pode ser, você vai talvez até dar risada, mas vai fazer muito sentido, talvez para a sua história. A ferida da traição acontece muitas vezes quando você
sei lá, primeira filha, ou enfim, você estava reinando lá na família. E aí chega o seu irmãozinho ou sua irmãzinha, com uma diferença mínima de idade. E aí as atenções, elas passam a ser divididas. Eu me sinto traída pela minha mãe. Ou a ferida da traição vem a partir do quê? Da quebra, né, do relacionamento dos meus pais, onde, por exemplo, há uma traição configurada, né? O meu pai sai de casa e abandona a minha família para viver com uma outra família. Ferida da traição. E a outra ferida, a quinta ferida, é a ferida da injustiça. Quando eu me sinto injustiçada. Quando eu sou muitas vezes culpabilizada por diversas coisas. A injustiça, quando eu sou cobrada em excesso na infância, isso gera a ferida da injustiça. Tudo bem? Por isso que você precisa olhar para a sua história. Você precisa olhar para a sua história. E na sua história existem as respostas. É por isso que eu estou oferecendo essa sessão de avaliação aqui. Porque nessa sessão de avaliação, eu vou te fazer perguntas para entender a sua história. E eu vou falar para você a causa, a provável ferida emocional que você tem. Porque a partir do momento que você sabe qual é a ferida emocional, agora você sabe como que cuidar dela. Você precisa, então digita trauma aqui se você ainda não digitou, para você receber um link no seu direct e preencher um formulário. E aí eu vou entrar em contato com você para a gente fazer uma sessão de avaliação, para eu entender e te ajudar a mostrar qual é a tua ferida emocional. Enquanto essa ferida estiver aberta, você repete o ciclo. Você pode até sair de um relacionamento com um narcisista agora, mas infelizmente você vai cair em outro. Você vai repetir o processo. Você vai repetir esse ciclo. Por quê? Porque uma crença, lembra? Uma crença gera um comportamento. Sabe a história do dedo podre? Quem aqui acha que tem um dedo podre? Você não tem o dedo podre. Ninguém tem o dedo podre. Você tem o dedo certo. Você tem o dedo certo para trazer a pessoa que atende àquela demanda que você tem. Só que nessa dor que você viveu ao longo da sua infância, essa dor é tão grande, que você acaba ignorando as evidências, por exemplo, de um narcisista. Você acaba ignorando. Existem pequenos sinais. O narcisista, ele está sempre preocupado com ele, com a imagem dele, como ele é visto. Começa a perceber como ele o tempo todo olha só para si. São evidências, são sinais. Às vezes aquele desrespeito logo no início do relacionamento, aquilo é uma evidência. Só que você está tão anestesiada, você está nesse momento tão anestesiada, porque, entre aspas, você achou a solução para a sua dor, que você ignora essas evidências. E aí você acha que é normal. Não se apegue, presta atenção, apenas aqueles poucos bons momentos que você teve. Coloca numa balança. Só que eu sei que quando você está sem forças, sem confiança em si, com autoestima baixa, com autoestima quebrada, é claro que é muito mais difícil de agir. Por isso que você tem que passar pelo processo. E o processo é curar a ferida emocional. Esse é o processo. Quando você cura a ferida emocional, agora eu posso olhar para essa relação através das evidências. Porque enquanto a ferida emocional está aberta, o medo vai surgir na sua mente. O medo de se arrepender, o medo de tomar a decisão errada, o medo do que pode acontecer. E o medo é uma emoção.
Enquanto eu não tenho o que eu chamo de blindagem emocional, que é blindar essa ferida, o que vai acontecer? Eu continuo dentro do mesmo comportamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui os seus aprendizados, enquanto eu leio alguns comentários aqui. Vamos ver aqui a Dai. Exatamente, eu sou exatamente o que o meu pai foi para minha mãe. E que eu dizia que comigo homem nenhum faria. Sim, porque você viu, aí pelo que você está contando, né, a sua mãe sofrer. E aí olha só, você talvez esteja, né, aí você criou esse padrão, o padrão da guerreira, né, padrão da guerreira, para enfrentar isso e principalmente para defender a sua mãe. E aí, o que acontece? É muito peso para você carregar. Eu sei que, claro, é a sua mãe, mas a história da sua mãe é dela. Você está carregando provavelmente a sua mãe nas costas. Isso é muito pesado para você, muito pesado. Deixa eu ver aqui, Eloide, acho difícil ele ir, mas pode até ensaiar. Por isso que é você que tem que tomar a decisão. É você que tem que botar, né, o ponto final nessa história. A Juliana, eu já saí, mas sempre retorna como amigo, insinuando uma reconciliação. Sempre marca e desmarca, mantém contato, me procura principalmente quando precisa ou está passando por um momento difícil. A desculpa é que sempre está trabalhando. Então, Juliana, é você que precisa botar o ponto final. Essa pessoa continua se insinuando para você porque você está dando espaço. No momento que você fala assim, não, acabou, ponto final, e não se importar com essa insistência dele, você vai viver muito mais leve. E o problema é que a pessoa acaba empatando a sua vida, porque talvez, olha só, pessoas incríveis já tenham passado pela sua vida e você nem olhou para elas. Isso é extremamente comum. Pessoas incríveis para você, que seriam ótimos parceiros, elas passaram pela sua vida e você ignorou. Elas talvez tenham dado sinais para você, mas você ignorou, porque você está tão focada ainda nessa relação. A Dai, acho que eu tenho umas 4 dessas feridas. Aliás, é bem colocado isso. É comum que você tenha mais de uma ferida, mas existe sempre a primeira, a ferida raiz, aquela que é a mais forte. Então, normalmente, o que acontece? Ferida da rejeição e abandono são as mais fortes. Por quê? Porque elas estão muito ligadas à fase de gestação e aos primeiros meses de vida. Ferida da humilhação, da traição e da injustiça, elas acontecem normalmente a partir de 2, 3 anos de idade. Normalmente. Ou seja, então assim, você pode ter, por exemplo, a ferida do abandono mais a da humilhação. Sim, pode ter. Mas qual é a primeira? A do abandono. Porque normalmente essa ferida do abandono gerou em você um comportamento que te levou o quê? Por exemplo, a ferida da humilhação. Vamos ver aqui mais alguns comentários. Adai, tu falou tudo, esse medo de se arrepender, esses medos que me bloqueiam. Sim, por isso que ter blindagem emocional é fundamental. E você só tem blindagem emocional quando você cura essas feridas. Essas emoções, elas estão ali pulsando em você. Então, na primeira tentativa de sair de um relacionamento, a tua mente, que quer sempre garantir a tua sobrevivência, ela te joga o medo. E aí você recua. Tudo bem? A Eloide, sim, é a gente que tem que tomar decisões mesmo. Sim, somos nós. A gente cuida só da gente. Deveria ser assim, né? Tem gente que cuida de muitas pessoas, né? A Dai provavelmente seja essa pessoa aí. Então, isso faz com que ou eu tomo essa decisão por mim, ou eu vou continuar sendo controlada por outra pessoa. Adai, você até hoje é uma das poucas pessoas que entendeu aí tudo que eu falei. Pô, fico feliz, obrigado. A Juliana, 2 anos sozinha, não consigo me relacionar. Então, mas por quê? Porque talvez você não fechou essa história, né, Juliana? Você não botou um ponto final nessa história. E aí tem uma questão aí
talvez aí de uma questão sistêmica de que, digamos, essa vaga está ocupada ainda. A vaga está ocupada. Enquanto essa vaga não desocupar, e aí é você que tem que tomar a decisão, ninguém vai conseguir entrar na tua vida. Tudo bem? O Marcelo, e como não se tornar um narcisista? Comecei um relacionamento recentemente, tenho medo de me tornar um controlador, curando as suas feridas. Curando as suas feridas emocionais. Porque o narcisista é aquele que viveu, né, alguns traumas pesados. E aí ele não quer viver de novo. É a mesma coisa. Vamos imaginar que você leve uma surra na infância. Você passa o quê? A ser alguém o quê? Que vai tentar antecipar esse perigo de novo. Então você fica mais ressabiado, você fica até ansioso. Então, olhar para as tuas feridas, Marcelo, para você não ser esse controlador. Eu digo pela minha experiência. Dentro de uma cultura, obviamente, machista, de uma sociedade patriarcal que todos nós estamos inseridos e que eu também, né, estive inserido, eu tive que me desconstruir nos últimos anos para poder ser um pai. Eu tenho 2 filhas, para ser um pai que eu acredito que seja bom para elas também. Entendeu? Então eu tive que me desconstruir. E aí eu fui curar as minhas feridas emocionais. Ferida do abandono, ferida da injustiça. Fui curar para não me tornar um narcisista também. Tá bom? Bom, eu te espero amanhã às 8 horas da manhã, porque a gente vai falar amanhã, deixa eu tirar os meus óculos aqui, como curar as feridas de um relacionamento tóxico. A gente vai falar com mais profundidade a respeito disso amanhã às 8 horas aqui no Instagram. Tá bom? Eu te espero. Um lindo dia. Grande abraço. Tchau.